Agora, peraí. Agora, só porque eles ganharam ontem, viraram o melhor time do mundo, não vai mais perder de ninguém? Porra, o São Paulo tá caindo pelas tabelas, pai. O São Paulo fez não sei quantas derrotas seguidas. São Paulo não é nada desse time que a gente pensou que era. E isso, inclusive, a derrota do São Paulo ontem, eu penso ao contrário do PM. Eu acho que pode ser bom pra gente, porque mostra que o São Paulo não é esse bicho-papão todo que a gente pensou que era. Pra mim, a minha confiança que o FEC vai atropelar o São Paulo na quinta passou a ser ainda maior. Ok, tá bom. Esse aí foi um corte aí do torcedor do Fortaleza falando que, por conta que o Ceará tinha vencido São Paulo, eles iriam atropelar o São Paulo, né? Vamos falar um pouco desse choque de realidade, dessa distância do Z4, né, Klaus? Um pouco sobre isso, sobre essa tabela dessa rodada em que o Ceará também perdeu. Exatamente. A gente acabou sendo derrotado também lá em Salvador pelo Vitória. O Vitória ganha 3 pontos e reduz a distância ali novamente para 6 pontos do Ceará para o Z4 e torna o Vitória uma dessas equipes que vão brigar até o fim aí para escapar do rebaixamento, talvez ali com alguma outra equipe. Vamos acompanhar como é que vai ser o desenrolar da próxima rodada, onde o Ceará vai enfrentar o Santos, mas tem muita emoção por aí, né, Douglas? É isso aí. Vamos falar também sobre o Léo Condé. O Condé falou um pouquinho sobre os motivos aí que o Ceará acabou perdendo para o Vitória. Vamos comentar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa última partida. Então já sabe, deixa aqui o like, aquele vídeo matinal para você. Você já toma aquele café da manhã assistindo o BPR, cara. Deixa o like, deixa o hype, seja membro BPR. Fica ligado também nas nossas dicas. Aproveita. Dia das Crianças está chegando. Compra aí o seu produto GoCase. Cupom Bora Pro Racha. Tem lá a promoção rolando para você. Você compra uma capinha, ganha outra capinhas como essa aqui, ó, que você personaliza, coloca seu nome. Já pensou, dá pro seu filho uma capinha, a outra fica para você, ou então você faz coleção. Aproveita. Cupom Bora Pro Racha no site da GoCase. Vamos pro vídeo. Simbora, galera. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na rodada, Klaus. E o Fortaleza perde para a equipe do São Paulo, né? 2-0 dentro de casa. São Paulo, que eu acho que fez o que era para ser feito em relação ao aspecto físico e rodou um pouco mais o elenco. Teve o que podia ter de melhor no aspecto físico em campo. Então não foi a mesma equipe que o Ceará enfrentou, foi uma equipe até mais alterada, com mais reservas do que a partida em que o Ceará enfrentou o São Paulo na última segunda-feira. E se deu bem, né? O São Paulo, apesar de ter tido um jogador expulso, já tinha aberto o placar no começo da partida e o Rigoni foi expulso ali com 20, 23 minutos. São Paulo controlou a pressão do Fortaleza, que tentava chegar pelos lados de campo, cruzando bola na área, aquele chuveirinho de quem tá ali tentando de alguma forma incomodar, e até incomodou o Rafael, o goleiro do São Paulo, fez grandes defesas. Mas o São Paulo, no final do segundo tempo, mesmo com um a menos, terminou o jogo com um a menos, selou o placar com o Luciano marcando o segundo gol, que complicou demais o Fortaleza no campeonato, né? Eu acho que o Fortaleza projetava uma vitória nesse jogo contra o São Paulo, pelas ausências que o São Paulo tinha, talvez até um pouco, né? Pelo que a gente está vendo aí nos comentários do torcedor do Fortaleza, pelo fato de nós termos vencido o São Paulo na segunda-feira, e isso mostraria de alguma forma que o São Paulo não era lá essas coisas. Com todo respeito, acho que vejo até um pouco de arrogância, que parece que não perderam ainda. Sim. Né? E meio que tentam desdenhar do trabalho que o Ceará faz, do trabalho que é feito no nosso clube, e não querem ver os fatos, né? Para poder analisar o contexto em que o Ceará venceu o São Paulo e o contexto em que o Fortaleza perdeu para o São Paulo com 35 mil pagantes no jogo, com o jogador a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo e sequer conseguiu marcar um gol. Então, acho que talvez seja o momento de colocar os pés no chão, ou se é que vão colocar, não é muito característica da torcida do Fortaleza, mas o fato é que o Fortaleza se complicou muito no campeonato. Eu acho que eles levaram um choque de realidade, assim, pelo que eu estava vendo de comentários dos torcedores de Fortaleza, muito confiante, venceram Vitória e Sport. Sim. Que são equipes que estão em baixa, principalmente quando jogam fora de casa, né? A gente perdeu o Vitória na casa deles e mesmo assim eu não percebi um grande futebol da equipe do Vitória. Não. O Ceará acabou desperdiçando oportunidades, poderia ter saído com um resultado melhor. Então eu vi que pode ter sido um choque de realidade para muito torcedor do nosso rival, tanto é que até o PM, né, que é o dono desse canal aí do Expresso Tricolor,
Então, tava na live pós-jogo já falando que está rebaixado, né? Que o Fortaleza agora está rebaixado. Eu nem acho que está rebaixado ainda, mas se complicou bastante. E a gente analisa esse Z4, cara, até porque é o primeiro objetivo do Ceará, de uma forma que hoje o Vitória é ali o primeiro, né? Dentro do Z4, é o 17º, ganha essa sobrevida com a vitória em cima do Ceará, né? Mas mesmo assim continua isolado, 3 pontos para o Santos. Tem uma remada muito grande e o Vitória tem um jogo a mais do que os demais. Tem 26 partidas, né? O Vitória tem um jogo a mais e isso complica muito para eles, né? Porque não é um jogo a mais em relação a quem, não só quem tá dentro da zona. Porque agora não adianta o Vitória ficar olhando para Fortaleza, Juventude, Sport. O Sport tem que olhar para quem tá fora. Mas ele tem uma rodada a mais do que a maioria dessas equipes. Então isso é um problema pro Vitória. Por exemplo, o Ceará tem um jogo a menos do que o Vitória, que é o jogo contra o Fluminense, que é um jogo pontuável, diga-se de passagem, né? Dá para empatar ou ganhar, enfim. Então, assim, é uma complicação a mais pro Vitória nesse aspecto. O Juventude vai enfrentar o Fortaleza no Alfredo Jaconi no próximo domingo, se eu não me engano. Que Fortaleza o Juventude vai enfrentar? Um Fortaleza abatido pela derrota em casa ou um Fortaleza que ainda tem alma de que quer lutar? Porque, matematicamente, Fortaleza tem muita chance ainda. Mas o contexto do Fortaleza nessa temporada inteira é delicado. Então, olhar hoje para a tabela e dizer, putz, a gente ainda tem que remar 7 pontos ou até mais, começa o buraco a ficar meio que complicado, né? Complicado. Eu até vi aqui a Thaís Jorge, lá do Globo Esporte, ela postou o que o Fortaleza precisava fazer, e quando você olha para os números frios são assustadores, né? Para o torcedor do Fortaleza. Fortaleza precisa fazer 24 pontos em 13 jogos. Mais ou menos, pelo que ela está colocando aqui, 8 vitórias, né? Cada vitória tem 3 pontos? Sim, 3. 24 pontos. 8 vitórias em 13 jogos. Ou, mais ou menos falando, vamos lá, 7 vitórias e 3 empates. Sim. No campeonato todo eles têm 5 vitórias apenas. Então... Exato. Até agora somou 21 jogos em 25... Aliás, 21 pontos em 25 jogos. Então, assim, esses números, eles são números frios. Mas eles congelam o anímico. Né? A gente olha para a matemática ela é fria pelo aspecto numérico. De que, matematicamente, se você ganhar X jogos, você ainda pode sair. Mas quem está lidando com esses números não é uma calculadora. São pessoas. Então a gente precisa ver como o Fortaleza animicamente vai reagir a essa porrada dessa derrota em casa, com a torcida apoiando e tal, nesse jogo contra o Juventude. É isso, e a gente fica de olho aí, o Ceará se mantém na 11ª posição, precisa voltar a vencer dentro de casa, tem uma partida importantíssima contra a equipe do Santos, mas o Condé aí falou na coletiva um pouquinho sobre os motivos de não ter vencido Vitória, né? Comentou um pouquinho sobre as chances perdidas e tal. Vamos ver rapidinho aí esse trechinho da coletiva do Condé? E talvez a dificuldade, o Lucas Arcanjo mais uma vez, né? Uma noite feliz aí, a gente já conhece o Lucas bastante, dos milagres que ele faz, né? Aquela bola do Ailon ali, no limite, bola também do Lourenço no primeiro tempo e também talvez um pouquinho mais de capricho na finalização ali, que a gente teve umas 2 ou 3 boas situações, mas eu acho que foi um jogo dentro dos padrões que a nossa equipe normalmente joga, um pouquinho desgastado, né? O jogo do São Paulo foi um jogo que exigiu muito, o time do São Paulo é um time que joga, a gente teve que marcar e jogar, um jogo de muita transição, quase que repetimos toda a equipe, mas no todo eu acho que foi em cima disso aí. Pois é, 2 pontos que ele traz aqui, um dos gols perdidos, e de fato é justo falar sobre isso, porque o Ceará perdeu muitos gols no segundo tempo, muitos gols mesmo. A gente faz a ressalva que a escalação, até falamos muito no pós-jogo sobre isso, que a escalação não era ideal, tanto que o Ceará não conseguiu produzir até os 30 minutos do primeiro tempo, se atrapalhou muito no meio campo. E aí fica aquela coisa, porque a gente criticou justamente isso. Por que não rodou mais o elenco? E ele falou. Estava desgastado, né? Botou o desgaste também aí como um dos fatores, estava desgastado, a gente praticamente repetiu a equipe, mas por que você repetiu a equipe, né? Esse fica o questionamento. A sensação que dá é que pro Condé existe um abismo entre a equipe titular e os reservas. Quando esse abismo ele não existe. Já existiu. Já existiu. Agora já não existiu.
É tanto que o segundo tempo do Ceará bom foi com jogadores que vieram do banco. Sim. Né? Jogadores que deram dinâmica na saída de jogo, que construíram o jogo com mais qualidade, o passe fluiu com mais qualidade, as criações também. Foi o Vinas, Anocelo, o Baia, enfim, todos que entraram. O Ailon contribuiu, o Mugni também. Então, eu não entendi essa leitura do Condé, né? Se ele tinha jogadores que estavam desgastados, e a gente viu claramente desgastado, cara. Assim, a gente pontuou durante o jogo, antes do jogo, no pós-jogo, que, olha, não era jogo pro Richarlison. Um cara vem de uma sequência de 2 jogos pesados, puxados. Aí você bota o Sobral, aí você para pra pensar. Sobral e Richarlison vai ter saída de jogo? Cara, vai ser difícil. Pois é. Vai ser na base do chutão. Mas como é que o Vitória vem? Precisando jogar, precisando decidir, precisando ganhar. Pressionando o Ceará. Então, o Vitória pressionou o passador do Ceará, os passadores do Ceará ali na intermediária do Ceará, e acabou o jogo do Ceará. Exatamente. Nem o chutão saía. O Ceará estava tão sufocado pela falta de saída de jogo que nem espaço para chutão conseguia. Ah, mas isso é mérito do Vitória. É mérito do Vitória porque o Ceará não tinha construção. E aí, quando você tem o primeiro erro, tem o segundo erro, tem o terceiro erro, meu amigo, vira nervosismo. Que aí fez o Richarlison recuar uma bola toda atrapalhada pro Bruno. Foi um monte de erro de passe, sem construir nada. Claro, o Vitória ganhou confiança. Quando viu o Ceará que, quando teve a posse de bola, não conseguia tocar a bola. Não conseguia construir nada. Richarlison e Sobral não podem jogar juntos. Mas parece, Douglas, que é um ponto que a gente quer trazer nesse vídeo, que pro Condé, realmente, uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo, prevalece. A tal da hierarquia que existe nesses jogadores em que ele talvez considere intocáveis. Sabe? Talvez para o Condé é intocável pensar que o Zanocelo pode ser titular à frente do Sobral. Talvez. Ou pode ser um reserva à frente do Sobral. Talvez seja para o Condé intocável que o Lucas Lima possa ter mais oportunidades. Porque ele não é um cara que tem muito nome, ele é mais novo. Eu tô tentando entender a lógica. Porque o Lucas Lima pede passagem há muito tempo no Ceará. O Zanocelo entrou muito bem no jogo. De novo. Já merecia oportunidade desde o jogo lá contra o São Paulo, e principalmente porque a gente não ia ter a articulação do Dieguinho. Então aí é que se tornava jogo pro Zanocelo. Era um cara do passe, era o cara da construção, do primeiro contato. Aumento da bola aérea, porque o Zanocelo tem 1,85. Aí vocês optam por um Sobral baixo, Richarlison baixo, quando você queria um volante alto no seu elenco. Aí você tem o Lucas Lima e o Zanocelo e não usa. Eu tô tentando entender o que é essa leitura do Condé. Então, para mim, a gente escalou mal no início de jogo. Pagamos um preço alto dessa convicção pragmática do Condé. Ah, saiu o Dieguinho ou saiu o Richarlison? Quem entra? Sobral. Parece uma coisa assim que um dogma. Uma receita de bolo dogma, já. né? Não pode mudar, não. Não pode mudar. Uma parada assim intocável. Tá lá na escritura, sabe? Das 10 leis de Léo Condé, assim. A gente já viu esse filme na Série B. A gente tá alertando de novo. A gente viu isso com o Matheus Felipe. A gente viu isso com o Patrick De Luca. Essas convicções. E nesse caso, nem é diferente o contexto, porque não é sobre um jogador que tá mal. É sobre esse pragmatismo de, só pode entrar fulano no lugar do Beltrano. Tem que ser ele, não pode ser outro. Porque naquele momento do jogo, não cabe, nessa situação em que você perde o seu número 1, que é o homem de referência do primeiro passe, que constrói ou arrastando ou dando passe, ou desafoga lá de trás a saída de jogo, é impensável você colocar o Sobral, para fazer a mesma coisa. Sobral não é esse cara. Sobral um pouco mais à frente. Entendeu? E você já tinha o Richarlison, que também não consegue fazer isso. Richarlison não deu um passe pra frente nesse jogo. Tava pesado, tava cansado claramente, sabe? Sofrendo com a sequência de jogo.
tal do desgaste que você falou aí na coletiva. Eu acho que, para mim, Douglas, é um jogo que a gente sai com pontos positivos pelo elenco que a gente tem, mas pontos de alerta. Não é nada além disso. Eu não estou pedindo fora Condé, não estamos pedindo fora Condé. Sim. Condé faz um baita trabalho, que a gente quer uma longevidade do Condé no Ceará. Essa longevidade dele passa por ele quebrar dogmas. E por melhorar. Que ele cria. Né? É isso aí. Para correções, né? Para correção de percurso. Galera, esse é um vídeo mais curto aí da manhã. Se você quiser saber mais de opiniões, a gente trouxe mais no nosso pós-jogo de ontem. Então dá uma olhada aí no nosso pós-jogo também na live, tá? Mas essa é para começar o dia e mais tarde tem mais BPR pra vocês. Valeu, deixa o like aí, tamo junto. Valeu, Klaus. Valeu, Douglas. E é isso, galera. Valeu demais. Bora, Vozão. Bora pro racha.